gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula de inglês do terceiro ano vai ser sobre Past Perfect. E esse é o nosso último assunto de gramática, tá certo? Agora desse semestre, porque a partir das próximas aulas nós iremos focar mais em interpretação textual. E para isso eu vou trazer mais os textos de Enem para a gente começar a trabalhar, né, durante esse período. Então, vamos lá. O Past Perfect, né, diferente do Present Perfect, que nós vimos ano passado, ele tem um correspondente verbal em português. Ele é o mesmo do pretérito mais que perfeito. Então, o Past Perfect, ele é basicamente o passado do passado, ou seja, é quando você está falando sobre um fato A que aconteceu no passado antes que o outro fato B pudesse acontecer. Então, formar o Past Perfect é bem simples e bem parecido com o que a gente faz em português. E para fazer uma frase com Past Perfect, nós vamos utilizar o verbo to have, que é o verbo ter, mas nós vamos utilizar ele na forma do passado, tá? Que é essa forma aqui, o had. E nós vamos utilizar ele como auxiliar juntamente com o verbo no particípio, ou past participle, que equivale ao particípio do português. Esse verbo aqui que vocês estão vendo, ele é um verbo que está no passado, e nessa frase aqui eu tenho um verbo que está no particípio. Eu utilizei o passado porque esse verbo ele não tem uma forma no particípio. Quando o verbo não tem uma forma no particípio, eu utilizo o passado simples. Diferente de forgetting, que tem, né, que é o forgotten. Então, nesse caso, eu utilizo ele na forma do particípio, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos do Past Perfect em inglês. Na primeira frase, eu tenho, como eu falei para vocês, são dois passados, tá? Aqui, como vocês irão ver, eu tenho esse primeiro passado e esse aqui. When I arrived, he had already left. Quando eu cheguei, ele já tinha saído. Eu tenho o passado A. O passado A é quando eu cheguei. E aqui tem um outro passado que aconteceu antes desse passado aqui, que é ele já tinha saído. Quando eu cheguei é um passado e a partir do momento que eu falo ele já tinha saído, eu estou me referindo a um passado que aconteceu antes desse primeiro aqui que eu me referi, tá? E esse verbo arrived, ele está no simple past, né? Ou seja, no passado simples. E esse verbo aqui é o verbo to leave, ele é um verbo irregular, por isso que a forma dele no passado é left. E nessa outra frase eu tenho assim, I could pay the bill because I had forgotten my wallet at home. Nesse caso, eu utilizei esse modal verb aqui, tá? Esse couldn't, ele vem da palavra can, o verbo can, que também é um verbo irregular. E aqui é um passado, ele está no passado. Eu não pude pagar a conta. Eu não paguei a conta porque eu tinha esquecido minha carteira. Se a gente for analisar o fato dele ter esquecido a carteira veio primeiro, né? Então perceba que eu tenho dois passados. Esse passado aqui
ele aconteceu primeiro do que esse. Porque ele saiu, esqueceu a carteira, mas só foi se dar conta quando ele foi pagar a conta. Então, esse passado aqui, aonde está o past perfect, é o que aconteceu primeiro, tá? Então, tudo no passado. Nessa segunda frase, I had read the book before I watched the movie. Eu tinha lido o livro antes de assistir o filme. Nesse caso, o verbo to watch, né, está no simple present. Ele está no simple present. E o verbo had, tá? O read, né, no caso, né, I had the book. Ele também está no passado, mas ele é um verbo irregular. E ele se escreve da mesma forma, tá bom? O que vai mudar nele vai ser a pronúncia. Nessa outra frase aqui eu tenho I wish I had a camera when I was a child. Eu gostaria de ter tido uma câmera quando eu era criança. Percebam novamente, esse was é o verbo to be, quando eu era, tá? No passado eu era uma criança. Nessa outra frase, they had never been on an airplane before that trip. Eles nunca estiveram em um avião antes daquela viagem. We had hoped to send her a letter, but we didn't have time. Nós esperávamos mandar uma carta para ela, mas não tivemos tempo. Então, percebam que em todas as frases, no past perfect, eu vou precisar, para ser considerada past perfect, eu vou precisar de uma outra ação que também está no passado. Então, aí eu tenho, nessas frases aqui, que são frases simples, eu tenho uma frase que tem basicamente duas orações. Uma, onde eu vou utilizar o passado simples, tá? No caso desses aqui, tá? Passado simples. E a outra parte é a parte onde vai estar o past perfect. Então, para uma frase ser considerada past perfect, eu preciso ter o verbo have no passado e um outro verbo no particípio. E aí, lembrando novamente que nem todos os verbos têm uma forma no particípio. Quando algum verbo que você for utilizar não tiver uma forma no particípio, você precisa utilizar ele com o passado simples, tá? Mas sempre lembrando de colocar o auxiliar to have no passado. Em ação.